Bem, pessoal, no vídeo anterior a gente verificou lá movimentos com velocidade constante, né? E verificou as três primeiras variáveis cinemáticas para a gente caracterizar o movimento, que são a posição, o deslocamento e a própria velocidade, tá? Agora a gente vai ver mais uma nova variável que é a aceleração, tá? A gente poderia definir outras variáveis cinemáticas, que seriam, por exemplo, a variação da aceleração, a variação da aceleração, mas a gente para na aceleração porque ela já é a ponte necessária para a gente poder entrar na questão da dinâmica, né, onde a gente vai estudar as causas do movimento, né, que são justamente o movimento está relacionado à aplicação de forças num corpo, né, então como a segunda lei de Newton a gente vai verificar lá que ela diz que a força é igual a massa vezes a aceleração, então faz sentido a gente passar a pensar mais agora já depois da aceleração, né, pensar na parte da força, tá? A parte da dinâmica. Então, como que a gente define a aceleração? Né? A aceleração está relacionada à variação da velocidade. Então, a gente vai definir a aceleração média como sendo a razão entre a variação da velocidade durante um certo intervalo de tempo e o próprio valor numérico, né, desse intervalo de tempo. Né? Então, se a gente pensar no sistema internacional, a gente tem que a velocidade ou a variação da velocidade elas são medidas em metros por segundo e a variação do tempo, o intervalo do tempo aqui, vai ser medido em segundos. Né? Então, quando a gente faz essa razão, a gente vai obter um resultado que vai ficar em metros por segundo ao quadrado. Né? Então, a gente pode pensar na ideia de dividir o metro por segundo de novo por segundo. Né? Então, ao invés de você pegar metro por segundo e multiplicar por 1 sobre segundo, que vai dar metro por segundo ao quadrado. Né? Então, claro que estou pensando aqui no SI, porque fica mais palpável para a gente, mas se a gente for pegar lá, por exemplo, milhas por hora ao quadrado, isso também é uma unidade de aceleração, porque a gente precisa ter uma unidade de comprimento no denominador, no numerador, e uma unidade de tempo ao quadrado no denominador. Tá? Claro que a gente sempre estuda aí no contexto de física, as grandezas estão no sistema internacional, as grandezas são grandezas que a gente está acostumado a utilizar, né? Então a gente acaba sempre escrevendo em metros por segundo ao quadrado, tá? Mas isso não quer dizer que outros tipos de unidades sejam inadequadas, elas só não são convenientes, tá? Outra coisa que é interessante analisar é que a gente pode, num gráfico da velocidade em função do tempo, fazer aquela mesma ideia de interpretação do valor médio, né? Então lembra lá que quando a gente fazia um gráfico da posição em função do tempo, a gente dizia lá que, olha, se você tem uma função que tem uma cara assim, por exemplo, e você tem dois instantes de tempo onde você escolhe lá, você tem esse primeiro instante aqui e esse segundo instante aqui. E aí você pensa qual que é a velocidade média desenvolvida nesse intervalo aí. A gente verificou que, olha, isso aqui é uma variação de tempo e aqui, correspondentemente, a gente tem uma variação de distância, né, Δx. Se a gente calcular Δx sobre Δt, a gente vai ter velocidade média. Né? Se a gente pegar esse ângulo aqui, ó, θ, a gente pode verificar aqui para esse triângulo retângulo, a tangente de θ vai ser igual ao cateto oposto, que é Δx, sobre o cateto adjacente, que é Δt. Então a gente tem que essa tangente desse ângulo está relacionado à própria velocidade média. Isso é interessante, né? A gente pode bater o olho aqui, ó, tem esse instante 1 e esse instante 2. E aí eu tenho um outro conjunto lá de instantes que seria esse instante aqui, 3, e um outro instante 4. Eu percebi que de acordo com a figura que eu fiz, a velocidade média entre esses dois intervalos é muito parecida, né? Porque a inclinação entre essas duas retas elas são iguais praticamente, né? Visivelmente elas ficaram muito parecidas. Então eu posso dizer que, olha,
a velocidade média nesses dois intervalos é igual, né? Mas eu posso ter um outro intervalo aqui que faz assim, por exemplo, né? A gente percebe que, olha, esse intervalo aqui que está em azul, a gente deve ter uma velocidade média maior do que os outros dois, porque a inclinação está um pouquinho maior. Então, assim, quando a gente faz gráficos, a gente está sempre buscando esse tipo de interpretação. A gente não quer saber as coisas com precisão. A gente quer ter uma ideia geral do que está acontecendo. Então, é uma ferramenta de análise que a gente tem, né? Além disso, a gente verificou que isso está ligado à ideia de determinar o valor da velocidade instantânea, né? Então, como que a gente faz o valor da velocidade instantânea? A gente definiu como sendo o limite com ΔX, aliás, ΔT tendendo a zero, de ΔX sobre ΔT, né? Num gráfico, isso significa pegar dois desses pontos e ir aproximando eles de forma que você vai acabar ficando lá com, por exemplo, um ponto P qualquer. Se você quer saber qual é a velocidade instantânea nesse ponto, você pega um pontinho aqui antes e um pontinho depois e vai fazendo eles andarem aqui em direção a esse ponto, sempre verificando qual que vai ser a inclinação da reta que liga esses dois pontos, né? Só que quando eles tendem a esse ponto P intermediário, o que vai acontecer? Essa reta aqui vai virar uma reta tangente. Ela toca essa curva somente no ponto P. E a inclinação dessa reta aqui, ela vai estar associada à velocidade instantânea, tá? Então, esse processo aqui a gente chama de processo de limite. Isso vocês vão ver lá em cálculo que está relacionado à ideia de derivada, tá? Então aqui, por causa da aceleração, a gente tem exatamente a mesma coisa, né? Então se você pegar aqui, ó, no gráfico da velocidade em função do tempo, então notem que o gráfico mudou a variável do eixo x, né? Inclusive aqui está errado, está x1 e x2, não é x1 e x2, é v1 e v2. E aí a gente vai ter o que, ó? Aqui um ΔV e aqui um ΔT. Então se a gente pega no gráfico da velocidade em função do tempo e liga dois pontos quaisquer correspondentes ao instante inicial e ao instante final, a gente tem que a tangente desse ângulo aí, ela vai corresponder à aceleração média, né? Porque vai ser ΔV sobre ΔT. Se a gente precisar determinar a aceleração instantânea, o que a gente faz? A gente toma o limite com ΔT tendendo a zero de ΔV sobre ΔT. Então é a mesma ideia, né? A gente pega o ponto e vai deslizando ele em direção ao ponto P, sempre verificando qual vai ser o valor da inclinação dessa reta que liga esses dois pontos. Quando eles tendem ao ponto P, essa inclinação dessa reta vai tender à inclinação da reta tangente, que é aquela que está desenhada ali, pontilhada nessa figura, né? Então, se vocês olharem aqui, isso daqui é a inclinação da reta tangente, tá? Tá, então aqui está a reta que é tangente ao ponto P, tá? Então, de novo, né, é uma ideia de a gente verificar intuitivamente, assim, se eu olhar para essa figura aqui, qual que é o ponto onde a gente deve ter maior aceleração entre esses que estão destacados, né? Você tem aqui um ponto, aqui tem outro. Mas só aproveitando os pontos que estão desenhados, né? Em qual deles a gente deve ter a maior aceleração possível? É aquele no qual a reta tangente vai ter maior inclinação, né? Que vai ser esse ponto aqui. Se você pensar aqui numa reta que está tangente essa curva contínua aí e que toca um desses pontos, esse daqui vai ser o que tem a maior inclinação em relação horizontal. Então esse é o ponto de maior aceleração, tá? Por que a gente pode fazer pensando na aceleração, então, que ela tem vários valores, né? E que esses valores podem mudar com o tempo, né? Afinal, assim, a gente vai verificar aqui o movimento de aceleração constante, tá? Eu acho que até deve estar lá vai ficar lá no título do próprio vídeo, tá? Mas não quer dizer que todo movimento tem aceleração constante. Na verdade, a maior parte dos movimentos não tem aceleração constante. Por que a gente usa tanto, então, aceleração constante? Bem, a gente vai ver que tem duas razões, né? A primeira delas é que a gente tem um movimento de aceleração constante que é o movimento de aceleração da gravidade.
o movimento de um corpo sujeito à aceleração da gravidade, né, que é muito comum. Então é interessante a gente estudar ele. E outra razão é que ele é um movimento simples, tá? Porque, assim, tendo aceleração, a única coisa que vai ser mais simples do que não ter aceleração é ter uma aceleração constante. Então é o caso que a gente vai estudar, tá? Então, pensando naquela ideia de que, olha, você tem um conjunto de valores de tempo e você vai ter um conjunto de valores de aceleração correspondentes, a gente pode de novo pensar que a gente tem uma função que dá a aceleração com função do tempo. Então, para cada valor de tempo, a gente vai ter um valor de aceleração distinto, tá? Então, a gente tem um primeiro valor de tempo, a gente tem um valor correspondente de aceleração, né? Então, claro que a gente pode ter para dois valores de tempos distintos, a gente pode ter um mesmo valor de aceleração, mas a gente nunca vai pegar para um mesmo valor de tempo e ter dois valores de aceleração, né? O corpo tem que andar todo ele com a mesma aceleração, tá? Isso permite que a gente faça gráficos, né? Então, claro que fazer esse tipo de associação aqui é interessante na hora de explicar o que é uma função, mas você não consegue identificar bem uma função se você pegar aí com um conjunto aqui, ó, tem o número 1. Aí no outro conjunto ele corresponde ao número 1. Aí o número 2. No outro conjunto ele corresponde a, sei lá, 1,5. Aí você tem o número 3. No conjunto número 2 ele vai corresponder a 4,5. Que função C é essa, né? Muito difícil a gente perceber. E até porque, assim, você vai ter funções que a gente não conhece, funções que são compostas com várias funções, e como é que a gente vai fazer para identificar isso? Né? Fica muito difícil. E aí, se a gente pegar um gráfico, a gente pode ter pelo menos a ideia do comportamento geral, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei dois gráficos que vão aparecer em algum momento aí para vocês, de movimentos que são bastante simples, tá? O primeiro deles é a aceleração constante, quando isso aparece. Quando a gente for estudar a gravidade, né? E esse outro aqui? Esse outro aqui é um movimento em que a aceleração ela, obedece a uma função senoidal, né? Então, esse movimento aqui, ele corresponde a um movimento lá de um sistema massa-mola, né? Você pega lá um suporte, pendura uma mola, e aí coloca um pezinho aqui. Se for colocar esse sistema para oscilar, você vai verificar aqui a posição varia com o tempo, a velocidade varia com o tempo e a aceleração varia com o tempo, tá? Então, o movimento oscilatório tem essa característica, mas ele é bastante simples de se resolver depois que vocês já conhecerem derivadas, tá? Bem, pensando aí nessas definições, a gente consegue já extrair uma equação que é importante para a gente, tá? A própria definição, a gente tem que a aceleração média ela vai ser definida como sendo a variação da velocidade dividido pelo tempo, né? Mas se a aceleração for igual a uma constante, né, que é o caso que a gente quer estudar, isso implica que o valor da aceleração média é igual ao próprio valor da aceleração instantânea, né? Então a gente pode dizer assim, olha, se a aceleração média é igual à aceleração instantânea, eu posso pegar e substituir isso aqui nessa expressão, né? Escrever aqui a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. O que implica que ΔV é igual a aceleração vezes ΔT, ou que velocidade, pensando aqui em ΔV como sendo velocidade inicial menos velocidade final, né? Velocidade final menos a inicial, e passando a velocidade inicial para o lado direito da equação, eu vou ficar com velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes ΔT. Mas lembrando daquela história, né, que a gente costuma medir o tempo com um cronômetro. Né? O cronômetro você pode zerar. Então, vou dizer que o tempo inicial é igual a zero e que o tempo final é igual à própria leitura do cronômetro t. Então, posso escrever que v final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é uma expressão que vocês já conhecem, que é bastante utilizada, tá?
em movimentos de aceleração constante. Então, essa já é uma das equações que a gente pode utilizar para movimentos de aceleração constante. Ela não vai ser a única, tá? Diferentemente lá do caso da velocidade constante, em que a gente tinha só uma equação, que era muito parecido com essa, né? Também era uma equação linear, né? X igual a x inicial mais velocidade vezes o tempo. No caso da aceleração constante, a gente vai ter outras expressões que a gente vai deduzir em breve, tá? A coisa que é interessante analisar é justamente o fato de que, se você fizer o gráfico da velocidade em função do tempo, né, você deve obter uma reta. Por que a gente sabe isso? Né? Porque se a gente comparar essa equação que a gente obteve com a equação da reta, né, y igual a a mais b vezes x, a gente verifica que a gente tem a mesma estrutura. Né? Se a gente pegar e fizer um gráfico dessa equação da reta, o que a gente obtém? Né? X aqui, cuidado para não confundir, né, de novo com a ideia de posição, né, no eixo X. X aqui, quando a gente fala da equação da reta, é simplesmente o eixo horizontal, né? Então, se a gente fizer aqui um gráfico de y em função de x, seguindo essa expressão aqui, a gente vai obter uma reta, onde esse valor aqui no eixo vertical é o próprio valor da constante a. Então, se a gente pegar e fizer um gráfico da velocidade em função do tempo, o que a gente vai obter? Uma reta, porque tem exatamente a mesma estrutura, né? E aí aqui, ó, esse valor aqui vai corresponder justamente ao valor da velocidade inicial, tá? Notem também que a inclinação ela está associada justamente à aceleração. Por quê? Porque a inclinação da reta ela corresponde, né? Porque a tangente desse ângulo θ corresponde ao valor da constante b, que é a constante que multiplica o valor da variável do eixo horizontal, né? E aí, o que está acontecendo? A aceleração multiplica a variável do eixo horizontal do gráfico da velocidade em função do tempo. A gente nota que a tangente desse ângulo θ aqui corresponde ao próprio valor da aceleração. Tá? Você pode imaginar lá a ideia pensar na interpretação da reta tangente, né? Se a gente pegar qualquer ponto P aqui, ó, qual que é a inclinação da reta tangente? A reta tangente, quando você tem uma reta, a curva que você está analisando é uma reta, a reta tangente vai ser concorrente, né? Vai ser exatamente na mesma direção dessa reta que você tem. Então a gente percebe que a inclinação para todos os pontos dessa reta vai ser exatamente a mesma. Vai ser justamente a tangente desse ângulo θ aqui. Passando agora para a questão do sinal da aceleração, você percebeu lá que a gente fez uma discussão dos sinais, tanto da posição, quanto do deslocamento, quanto da velocidade. Nesses três casos foi muito simples de determinar qual que era o sinal dessas variáveis, né? Você tinha lá uma reta, que representa um eixo x para as posições. Se você tem uma posição que está no semi-eixo positivo, essa vai ser uma posição que vai ser positiva. Se tiver uma posição que está no semi-eixo negativo, isso daqui vai ser uma posição que é negativa. Os deslocamentos é fácil a gente analisar, só verificar aqui qual que é a direção que a gente transita. Né? Se a gente transita para a direita, então o deslocamento Δx vai ser maior que zero. Se a gente transita para a esquerda, o deslocamento Δx vai ser menor do que zero. A velocidade está associada justamente a esse sinal do deslocamento. Afinal, a velocidade média, por exemplo, ela é definida como sendo Δx sobre Δt. Só que Δt é sempre positivo, né? Então, Δt é maior que zero. Se o Δt é maior que zero, que determina o sinal da velocidade é justamente o sinal de Δx. Né? Então, se você se desloca no sentido positivo, então você tem um v maior que zero. Se se desloca no sentido negativo, você tem um v menor que zero. No caso da aceleração é um pouco mais complicado. Tá? É um erro comum as pessoas acharem que, olha, se a velocidade está diminuindo, então necessariamente o valor da aceleração é negativo. Só que isso não é verdade. Tá?
Por que não é verdade? Basicamente porque você pode se mover no sentido negativo do eixo também, tá? Então aqui eu vou dividir em 4 casos, onde a gente vai ver que vai se reduzir aí uma análise de 2 situações só. Então, considerando inicialmente, a gente tem o seguinte: você tem um corpo que está se movendo no sentido positivo de um eixo x, com velocidade de 1 metro por segundo. Depois de um certo intervalo de tempo, você tem uma velocidade de 4 metros por segundo ainda no sentido positivo desse eixo x. Vamos supor que o intervalo de tempo aqui é de 1 segundo, só para facilitar as coisas. Então, a gente nota o seguinte, que o ΔV nesse intervalo, né, foi de 13 metros por segundo, porque a velocidade final é 4 metros por segundo, menos 1 metro por segundo vai dar 3 metros por segundo. Se eu dividir isso por ΔT de 1 segundo, isso vai dar 13 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então notem aí que o valor da aceleração é maior do que zero. Por quê? Porque ΔT é maior que zero sempre. E o meu ΔV foi maior do que zero. Né? Então eu vou ficar com uma aceleração aqui positiva. Agora vamos seguir para a direita aqui e pensar que você tem inicialmente lá 5 metros por segundo e depois de 1 segundo você tem 2 metros por segundo. Então a variação da velocidade foi de menos 3 metros por segundo, que é a velocidade final, que é 2 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 5 metros por segundo. Então você vai obter um valor de menos 3 metros por segundo para ΔV, e aí quando você dividir isso por ΔT, que é 1 segundo, você vai ficar com menos 3 metros por segundo ao quadrado. Né? Então a aceleração ela vai ficar negativa. Então isso aqui é o que a gente costuma pensar. Né? Olha, está ganhando velocidade, aceleração positiva, está perdendo velocidade, aceleração negativa. Então vamos analisar esses dois casos de baixo aqui. Vamos supor que inicialmente você tinha uma velocidade no sentido negativo do eixo. Veja, agora meu eixo está para a esquerda e eu estou movendo ainda para a direita. Né? Então a minha velocidade agora é negativa, porque ela está no sentido negativo do eixo. Então eu tenho menos 1 metro por segundo. Depois, em 1 segundo, eu tenho menos 4 metros por segundo. Então qual vai ser o ΔV? Vai ser a velocidade final, que é menos 4, menos a velocidade inicial, que é menos 1. Então vai ficar menos 4 mais 1, ou seja, vai ficar menos 3 metros por segundo. Como o ΔT ainda é de 1 segundo, eu vou calcular a aceleração, eu vou ficar com menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então notem aqui que a gente ganhou velocidade, mas a minha aceleração é negativa. Isso está associado ao fato de que a gente escolheu agora o nosso eixo para a esquerda. Tá? Pensando no último caso, assumir que a gente tenha lá uma velocidade inicial no sentido negativo do eixo, né? O eixo está para a esquerda, mas eu estou me deslocando para a direita, e a minha velocidade inicial é de menos 5 metros por segundo. Depois de 1 segundo eu tenho uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Então, diminuir a minha velocidade, mas ela ainda é no sentido negativo do eixo. Se eu ficar lá com menos 2 menos 5, eu vou ficar com mais 3 metros por segundo de variação da velocidade. Né? Então, quando eu dividir por 1 segundo, eu vou ficar com uma aceleração média aí de mais 3 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração positiva. Então a gente perdeu velocidade, mas teve uma aceleração positiva. Tá? Na verdade, a gente tem que fazer a seguinte análise. Ó. Se a velocidade diminui, vou ficar assim, ser curto. Se V diminui, vou fazer o que aumenta antes, fica mais fácil. Então, se V aumenta, então a aceleração tem o mesmo sinal que V. Então notem aqui, ó. Aqui eu tenho uma velocidade que aumenta, né? Aqui eu também tenho uma velocidade que aumenta. E aí eu tenho aqui, ó, a aceleração tem o mesmo sinal que a velocidade no caso, que era positivo, e no segundo caso também, né?
a velocidade era negativa e eu tenho uma aceleração que é positiva, negativa também. Aqui tem que notar o seguinte, né, que aumenta em módulo, né, ou seja, em valor numérico. E aí tem outra possibilidade, né, se V diminuir em valor numérico, né, então a aceleração tem o sinal oposto. Ao de V. Então aqui, ó, notem que a gente tem uma diminuição da velocidade e a velocidade é positiva, então a minha aceleração é negativa. Aqui a gente tem uma diminuição da velocidade e a velocidade é negativa, então a minha aceleração é positiva. Se a gente for ver lá a questão de forças e vetores, vai ter uma maneira mais intuitiva de a gente verificar isso, que vai ser justamente verificar qual é a direção do vetor aceleração, tá? Mas por enquanto, vou pensar dessa maneira, porque fica mais fácil para a gente operacionalizar as coisas, tá? Então, se vocês notarem aqui, os casos estão aqui, né? Olha que eu coloquei mais um aqui, né? Se essa não há variação de velocidade, então a aceleração é nula, né? Isso aqui é caso trivial, né? Eu vou comentar agora, porque não lembro se vai estar mais para frente, mas quando a gente for analisar movimentos de aceleração, com aceleração da gravidade, as coisas são mais simples ainda, tá? Então, uma coisa que eu estou comentando, isso que é uma dúvida recorrente, né? Quando que você coloca sinal de aceleração positivo, quando que você coloca ele negativo, né? Quando a gente fala de aceleração da gravidade, a gente tem dois casos. Vamos supor que a gente tem lá um movimento, tem um chão aqui, você vai soltar uma bolinha. Tem duas opções para você escolher a direção do eixo de referência, né? Você pode colocar ele para baixo, ou você pode colocar ele para cima. Se você escolhe o eixo de referência para baixo, obrigatoriamente você vai escolher, então, vai ter um valor de aceleração que vai ser positivo, tá? Se você escolhe um eixo que aponta para cima, então o teu valor de aceleração tem que ser negativo. A gente costuma denotar isso da seguinte maneira, né? Então a aceleração A vai ser igual a mais G, no caso da esquerda, né? Que é quando você coloca o eixo de referência para baixo. E a aceleração vai ser igual a menos G, quando você coloca o eixo de referência para cima, tá? Vou dizer que esse eixo aqui é um eixo X, mas quando a gente for estudar lá o movimento bidimensional, a gente vai costumar chamar ele de Y, tá? O que é esse Gzinho, né? Esse Gzinho, nota que nunca vai ter sinal. Gzinho significa simplesmente 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou aceleração da gravidade local, né? Pode ser um pouquinho diferente disso. A gente acaba utilizando sempre esse valor de 9,8, tá? Outra coisa que é uma dúvida recorrente é se pode arredondar para 10. Eu calculo sempre as coisas, principalmente lá nas avaliações, né? Importante. Eu sempre calculo as coisas usando 9,8, tá? Então, para evitar problemas, use 9,8. Essa ideia de usar 10 é porque, em geral, a gente não tem acesso a uma calculadora fácil quando a gente está lá fazendo ensino médio, né? A gente costuma não ter uma calculadora para fazer prova. Então, aqui, como a gente vai sempre ter uma calculadora à mão, a gente sempre usa 9,8, tá? Então, notem que no G nunca vai entrar sinal, tá? O G simplesmente significa o valor numérico de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porque essa ideia de sinal, ela só aparece quando a gente está usando um eixo de referência. Tá? Notem que aqui a gente está sempre usando um eixo de referência, que é o eixo X, né? Quando a gente for falar de vetor, a gente vai verificar que sinal é um negócio que não é uma característica do vetor, e as grandezas de posição, deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Quando que o sinal aparece?
Quando a gente pega, e para evitar trabalhar diretamente com o vetor, a gente trabalha com as componentes dele. Né? As componentes são as projeções do vetor num eixo de referência. E aí quando você faz esse tipo de projeção é que você vai acabar gerando um sinal. Tá? Então esse sinal que aparece aqui está justamente associado a essa projeção nesse eixo de referência x que a gente está utilizando para descrever o movimento unidimensional. Bem, para poder determinar agora as outras equações para poder trabalhar com movimentos de aceleração constante, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre a interpretação da área de um gráfico da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo. Tá? Então, vamos supor que a gente tem uma situação bastante complexa, em que a gente tenha um gráfico da velocidade em função do tempo e que evolui de uma maneira complexa aqui. Como que a gente pode determinar qual que vai ser a distância percorrida por um corpo sujeito a essa velocidade entre um instante de tempo inicial e um instante de tempo final? Essa aqui é uma pergunta bastante difícil de responder, na verdade. Tá? Então, uma maneira de a gente pensar isso é o seguinte: vamos supor que a gente tenha um gráfico mais simples, em que a gente tenha uma velocidade em função do tempo que evolua de uma maneira muito tranquila. A velocidade é constante. Então, entre um instante de tempo inicial e um instante de tempo final, é muito simples a gente determinar qual vai ser a distância percorrida. É só a gente pensar lá que ΔX vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Né? Que é a mesma coisa que eu escrevi aqui. X é igual a x inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, como eu quero saber a distância percorrida, eu deixei o x aqui, o x inicial subtraindo do x final e ficou como ΔX. Né? Esse é o meu deslocamento. Né? Então, se vocês olharem para esse gráfico, vocês vão perceber que essa altura aqui é justamente o valor de V. E que essa largura é justamente o valor de ΔT. Então, nesse gráfico, essa distância percorrida corresponde a essa área aqui. Então, essa área corresponde ao meu ΔX. Se a gente pegar esse outro gráfico, a interpretação continua válida. Então, essa área aqui desse gráfico vai corresponder ao meu deslocamento. Isso aqui é o meu ΔX durante esse movimento. Como é que eu calculo esse ΔX? Então, aí a gente tem algumas técnicas que auxiliam a gente a fazer esse tipo de conta. A primeira delas é basicamente a razão pela qual a gente tem computador. Né? A gente utiliza para fazer cálculo numérico. O computador surgiu assim. Por essa necessidade de a gente fazer cálculos complexos. Então, a gente precisa determinar essa área. A gente pode pensar no seguinte: vamos dividir essa área aqui em n barrinhas. Então, eu vou pegar isso aqui e dividir em n partes. Vou fazer barras largas aqui para ficar fácil da gente verificar. Tá? Então, as barras vão ficar mais ou menos com essa largura aqui. Posso pensar assim: ó, cada uma dessas barras vai ter uma largura e vai ter uma altura. Como é que eu determino essa altura? Vou pegar e determinar a altura através do valor dessa posição aqui. Ó. Verifico qual é a velocidade em tempo inicial. Verifico exatamente aqui qual é essa altura e determino essa área aqui. Para a próxima barra aqui, eu vou pegar essa altura dessa posição e vou determinar essa área aqui. Para outra eu vou fazer aqui a mesma coisa e assim por diante. Né? Então, se eu pegar para todas as barras, eu vou verificar vários valores de área distintos. E vou verificar qual que vai ser a área total dessas barras. Então, isso aqui eu posso dizer que é uma aproximação para o valor dessa área. Né? Por que é uma aproximação? Fica claro aqui que eu estou pegando uma área aqui, ó, e estou jogando fora. Que eu estou superestimando essa área. Aqui também superestimo. Aqui
Eu não levo em conta essa e nem essa outra aqui. Então a gente percebe que existem erros nesse processo. Mas a gente pode melhorar esses erros se a gente pegar e diminuir essa área, essa largura dessas barras. Ou seja, aumenta o número de barras, né? E é por isso que a gente pega o computador e fica interessante fazer isso, porque a gente consegue programar ele de uma maneira que ele determina, eu simplesmente digo lá, divida em 100 barras. Ele calcula pra gente. Se eu quiser dividir em 120, só falar, refaz a conta aí com 120 barras. E aí ele consegue fazer rapidamente aí a conta pra gente, né? Então, fica fácil a gente verificar isso. A gente consegue, inclusive, verificar qual que é o erro que a gente está tendo, né? Afinal, se a gente pode pegar e pensar em qual que vai ser a área ali, né? Ou seja, o meu deslocamento Δx para 100 barras, e a gente consegue calcular para 120, a gente pode subtrair um valor do outro e verificar qual que é o erro que a gente tem entre uma situação e outra, né? E aí a gente pode pegar e dizer assim, olha, eu quero dividir em número suficiente de barras que até que o meu erro seja menor do que 0,0001, por exemplo. Ó, metros aqui, né? Quando a gente está pensando no deslocamento, tem que ter unidade. Então, acaba sendo uma ferramenta bastante interessante para a gente, mesmo sendo uma aproximação, porque quando a gente faz medidas, a gente também tem um limite de validade da medida. Você não consegue medir com uma precisão infinita. Então, se você consegue medir com uma precisão até essa casa aqui, por que você vai pegar e ficar se preocupando em fazer um cálculo que tenha mais precisão do que isso, né? Então, a interpretação com área no gráfico é bastante interessante, porque ela permite a gente fazer esse tipo de situação. Se for uma situação mais simples, como que a gente vai verificar aqui por causa da aceleração constante, a gente consegue até fazer essa conta aqui de uma maneira exata, sem precisar fazer nenhuma aproximação. Tá? Que é o que justamente vai acontecer por causa da velocidade sendo uma constante, aliás, a aceleração sendo constante. Tá? A gente tem também o gráfico da aceleração em função do tempo. Tá? Então, da mesma maneira, a gente vai ter uma interpretação similar. Só que a gente vai notar o seguinte, que no gráfico da aceleração em função do tempo, a interpretação vai mudar. Né? Se a gente pega e faz aqui a curva, a interpretação dessa área aqui, de 2 pontos, não vai ser de Δx. Porque agora isso aqui não é um gráfico mais de velocidade em função do tempo. Agora é da aceleração em função do tempo. Qual vai ser a interpretação? Bem, é só a gente fazer uma análise de novo do caso simples, em que a gente tem uma aceleração constante em função do tempo. Então, se a gente pegar e verificar essa área aqui, ó, entre um tempo inicial e um tempo final, o que ela vai ser, né? Essa altura é a aceleração. Essa largura é ΔT. Se a gente pegar e multiplicar A por ΔT, a gente vai obter a velocidade. Então, aliás, a variação da velocidade. Então, essa área aqui, ela é ΔV. Tá? Então, de novo, a gente consegue ter uma interpretação que é bastante interessante. A gente consegue calcular da mesma maneira, né? Fazendo aqui uma divisão em barras, caso seja necessário. Tá? Como a gente vai trabalhar com movimentos de aceleração constante só, a gente tem exatamente esse caso aqui. Então, determinar ΔV é muito simples. A gente não precisa fazer nenhum processo aí de determinar essas áreas de uma maneira complexa. Tá? Mas, por caso da velocidade, a gente vai precisar. Só por curiosidade, esse processo aqui, vocês vão verificar que esse processo de cálculo dessa área é muito importante lá na disciplina de cálculo, de novo. Né? Esse é o processo que a gente chama de integração. Então, a integração é basicamente calcular essa área no gráfico. Tá? Por que isso é importante? Porque, dependendo do gráfico, você vai ter interpretações diferentes. E é muito útil saber essa área do gráfico. Por exemplo, no gráfico da aceleração em função do tempo, a área do gráfico corresponde à variação da velocidade. Então, se você tem uma aceleração que não é constante, você precisa saber qual que é a variação da velocidade. A única coisa que você pode fazer é calcular essa área aqui, que é justamente o processo de resolver uma integral. Tá? Resolver a integral não vai ser exatamente calcular essa área, vai
ser o que a gente chama de uma integração numérica, tá? Mas existem outros métodos lá em cálculo que vocês vão verificar que estão intimamente relacionados à ideia de derivada também. Tá? E aí, se a gente pegar o gráfico da velocidade em função do tempo, a área corresponde justamente ao deslocamento. Tá? Então, vocês vão verificar aqui que eu tenho justamente essas figuras desenhadas. Tá? E aí a gente entra nas equações cinemáticas para movimentos com aceleração constante. Isso daqui vai ser a principal coisa para os exercícios. Tá? A gente vai verificar que a maior parte dos exercícios da lista aí, para essa primeira prova, justamente fala sobre movimentos com aceleração constante. Tá? Então aqui que eu tinha falado lá do sinal da aceleração em movimentos envolvendo a aceleração gravitacional, né, que o principal caso de aceleração constante é justamente a aceleração da gravidade. Né? Então a gente vai ter aqui duas possibilidades para corpo caindo, duas subindo. Então, no final das contas, vai se reduzir aquelas duas hipóteses que eu falei lá. Né? Você coloca o eixo subindo, e aí você tem que a aceleração vai ser negativa, vai ser menos 9,8 metros por segundo quadrado. Ou você coloca o eixo descendo e aí a aceleração vai ser positiva, vai ser mais 9,8 metros por segundo quadrado. Então, bem, a gente já verificou a primeira equação para movimento de aceleração constante, né, que é a própria equação para velocidade. A velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Agora, se você está interessado em determinar uma equação que vocês devem conhecer por sorvetão, né, que é S igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Onde é que vem essa equação, né? O que significa cada coisa dessa, né? Bom, velocidade inicial, aceleração do movimento, posição inicial e posição atual do movimento. Atual quando? Né? Depois de se passar um certo tempo t. A gente vai escrever essa equação aqui como x igual a x inicial, ou x0, né? Mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, mas é só uma questão de notação. Tá? Então, como a gente chega nessa equação? Né? Bem, em primeiro lugar, a gente está assumindo que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, isso significa o quê? Que a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Né? Então, essa equação que ela vale para o movimento com aceleração constante. E aí, num gráfico, o que a gente obtém? Gráfico da velocidade em função do tempo. Isso aqui é uma equação da reta. Então, a gente vai obter uma reta. Vamos supor que a gente tenha um tempo inicial TI aqui, um tempo final TF aqui. Qual que vai ser o deslocamento do corpo? Vai ser essa área aqui. Então, eu preciso determinar essa área. Se eu conseguir determinar esse ΔX, eu vou saber, vou obter justamente aquela equação ali de cima. Então, como é que a gente faz isso? Né? Eu vou pegar e usar a minha figura aqui, feita nas notas de aula, porque ela está mais bonitinha. Então, a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo para um movimento de aceleração constante, que é a equação da reta aqui. Né? Então, isso daqui é válido para aceleração constante. Né? Então, para poder determinar essa área, ao invés de pegar e dividir em barras, como eu faria lá no caso de uma função que varia de uma forma mais complicada, eu vou dividir em um retângulo e um triângulo. Por que eu vou fazer isso? Porque é muito fácil determinar a área de um triângulo e de um retângulo. Qual vai ser a área desse retângulo aqui? Notem que a altura aqui vai ser o próprio valor de VI. Né? E a largura vai ser o valor de ΔT. Então, isso aqui vai ser VI vezes ΔT. E a área desse triângulo aqui? Bem, a área desse triângulo vai ser... Bom, só usar a forma do triângulo, né? Vai ser essa altura aqui, que vai ser VF menos VI, vezes a largura, que vai ser ΔT, tudo dividido por 2. Então, o meu ΔX total
vai ser igual a VI vezes ΔT mais VI, VF menos VI sobre 2 vezes ΔT. Ixi, isso aqui não está igual o sorvetão. A gente já vai chegar lá. A primeira coisa que eu vou fazer é ignorar aqui o delta, tá? Pensando naquela ideia de T igual a 0, TF igual a T. Para poder deixar as coisas mais simples, né? Então eu vou ficar com VI vezes T mais VF menos VI sobre 2 vezes T. E aí eu vou lembrar do seguinte, se a gente pegar aquela equação para movimento com aceleração constante, né, que dá essa reta, né, VF é igual a VI mais AT. Se eu passar o VI para o lado esquerdo, eu vou ficar com VF menos VI, que vai ser ΔV, que vai ser igual a vezes T. Né? Então eu posso escrever aqui VF menos VI é igual a vezes T. Se eu substituir esse resultado no lugar desse parênteses aqui, ó, aí sim eu vou ficar com VI vezes T mais A vezes T, que vai ser AT ao quadrado, dividido por 2. Então isso daqui vai ser o polar sorvetão. Né? Então, a primeira equação que a gente obtém para movimentos de aceleração constante. Notem que isso aqui nada mais é do que um cálculo feito utilizando essa ideia de área aqui. Tá? Quando vocês verem uma integral no final do curso de cálculo, vocês vão ver que é bem trivial da gente pegar e fazer essa conta aqui utilizando uma integral. Tá? Interessante notar aqui que, como ela é uma equação quadrática, né, se a gente fizer um gráfico da posição em função do tempo, a gente vai ter uma parábola. Né? Essa parábola vai ter duas possibilidades de concavidade. Tá? Ou a gente vai ter uma concavidade voltada para cima, que vai corresponder à aceleração positiva, tá? Ou ela vai ter uma concavidade voltada para baixo, que vai corresponder ao caso da aceleração negativa. A gente pode também achar uma segunda equação em que a gente substitui aquela velocidade final, aquela velocidade inicial que aparece na equação, por uma velocidade final. Quanto que isso é útil? Em alguns casos a gente não sabe a velocidade inicial do movimento, mas a gente sabe a velocidade final. Então pode ser útil a gente utilizar isso. Né? Vou fazer aqui em detalhes, mas é bastante simples. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação lá para a velocidade e, ao invés de deixar a velocidade final isolada, a gente vai isolar a velocidade inicial. Como que a gente faz isso? Passando o AT para o outro lado. Né? A gente vai ficar com VI igual a VF menos AT. Se a gente pegar e substituir essa expressão no lugar do VI que aparece na equação do sorvetão que a gente acabou de determinar, a gente vai ficar com essa expressão aqui, a 2,96. E se a gente pegar e fizer aqui uma matemáticazinha, né? VF vezes T, vai dar esse termo aqui. Aí, menos AT vezes T vai dar menos AT ao quadrado. Então, vou pegar e colocar, multiplicar em cima e embaixo esse menos AT ao quadrado por 2. Né? E aí vou poder escrever a expressão dessa maneira aqui. Ó. AT ao quadrado menos 2 vezes AT ao quadrado sobre 2. Então, finalmente, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, que x final é igual a x inicial mais a velocidade final vezes o tempo menos AT ao quadrado sobre 2. Cuidado que esse menos aqui, ó, é o menos da fórmula, tá? Então, se a tua aceleração for negativa no teu eixo de referência, ela vai aparecer mais um sinal aqui dentro da aceleração, vai cancelar aquele sinal ali, tá? Daí vai ficar positivo. Então, a ideia da consistência do sinal é bastante importante, tá? Então, a gente tem que analisar o sinal das posições, dos deslocamentos, das velocidades, das acelerações. Todos eles têm que estar consistentes com a tua escolha de sistema de referência. A gente tem uma expressão para velocidade média, no caso da aceleração constante, que é bastante interessante. Tá? É estranho porque a gente tem que fazer uma continha aqui para mostrar que ela vai ser válida, mas ela é quase que intuitivamente válida para a gente. Isso aqui não é verdade. Tá? Quando a gente pegar
e calcular a velocidade média, o que a gente tem? A definição diz o seguinte para a gente, que ΔX sobre ΔT é a velocidade média. Se a gente for fazer essa conta aqui, por caso da aceleração constante, o que a gente obtém, né? O que vai ser o meu ΔX, né? Eu posso pegar e utilizar uma das expressões que eu tinha obtido aqui, quando a gente estava fazendo essa conta para determinar aqui o sorvetão, tá? Vai ser essa primeira expressão aqui, que é simplesmente a soma das duas áreas. Então, ΔX vai ser velocidade inicial vezes ΔT, mais VF menos VI sobre 2 vezes ΔT. Se eu pegar esse ΔX aí e dividir por ΔT, eu vou ter o quê? O valor da velocidade média, né? Então, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, a 2.100. VI vezes ΔT mais VF menos VI sobre 2 vezes ΔT, tudo sobre ΔT. Então, se a gente pegar e passar para o próximo passo, a gente vai ver que a velocidade média, no caso da aceleração constante, é simplesmente VI mais VF dividido por 2. Quase que a gente pensa assim, mas isso é óbvio, né? Afinal, você pega do início do fim, divide por 2, você tem o valor médio. Tome muito cuidado com essa afirmação. Porque isso só é válido para o caso da aceleração constante. Por que isso só é válido para o caso da aceleração constante? Porque esse numerador aqui só vale para o caso da aceleração constante. Então essa expressão aqui ela só é válida para o caso de aceleração constante. Que é justamente o caso que a gente vai trabalhar. Por felicidade, aí a gente pode utilizar essa expressão, que é simplesmente VI mais VF dividido por 2. Agora, se a gente fosse pensar num outro problema, né, vamos fazer um gráfico aqui da velocidade para tentar entender isso melhor. Né? Tem aqui velocidade vezes o tempo, e tem aqui esse gráfico para velocidade. Vamos supor que eu tenha um outro movimento que ele faça assim. Então, se a gente for pensar na área que a gente tem, que é o numerador aqui dessa expressão, né? Aqui, ó, a gente tem essa área para o caso da velocidade constante, que é a área embaixo da reta, né? Então, isso aqui vai dar, quando eu dividir por ΔT, vai me dar minha velocidade média. Agora, se a gente for pensar, olha aí, se for embaixo daquela curva, aí eu tenho essa outra área a mais aqui. Mas notem que o valor da velocidade final e o valor da velocidade inicial é o mesmo nos dois casos. Então quer dizer o quê? Que para o caso dessa velocidade que segue essa curva pontilhada, eu tenho mais no numerador. Então quer dizer que o resultado não vai ser igual a isso aqui. Ele vai ser maior. De fato, a minha velocidade média é maior nesse caso aí. Por quê? Porque eu desenvolvo mais velocidade. Né? Apesar de ter uma velocidade inicial e uma velocidade final que são iguais, no caso da reta, durante aquele intervalo ali eu tenho uma velocidade que é sempre maior do que o caso linear, né? Então, percorro mais distância e minha velocidade média tem que ser maior. Então, tomem só cuidado para não pensar que essa expressão aqui ela seja sempre válida. Ela só é válida no caso da aceleração constante. Tá? Utilizando essa expressão, fica fácil a gente determinar uma nova expressão para determinar o deslocamento no caso da aceleração constante. Que vai ser basicamente, voltando lá para a definição, né? Eu tenho que ΔX é igual a V médio vezes ΔT. A gente acabou de achar uma expressão para V médio. Se a gente pegar e substituir essa expressão aí no lugar da velocidade média, a gente consegue reorganizar essa expressão com a seguinte cara, ó, que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial mais a final sobre 2 vezes t. E aí a gente tem uma terceira equação, então, para essa evolução da posição. Tá? Vou pegar e depois comparar todas as equações e discutir o porquê que a gente tem tantas expressões. Tá? A gente tem mais uma última, que deve ser uma que vocês conhecem também, que é a equação de Torricelli. Tá? A equação de Torricelli é conhecida por ser uma equação que não envolve o tempo. Né? Como é que a gente tem essa equação que não envolve o tempo?
é relativamente simples, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, pensa lá que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então eu vou pegar essa expressão e vou isolar o tempo, né? Então eu vou pegar esse VI, passar para o lado esquerdo e vou dividir por A. Então eu vou ficar com V menos VI, ou VF menos VI, né? Igual a vezes T. Depois eu passo o A dividindo, vou ficar com T igual a VF menos VI sobre A. É o que está aqui, né? E aí eu vou pegar essa expressão e substituir naquela primeira equação que a gente obteve para a posição, que é o sorvetão, né? Então eu tenho x é igual a x inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Vou pegar esse x e passar para a esquerda, então vou ficar com delta x é igual a VI vezes o tempo, mas o tempo eu vou usar o quê? Vou usar essa expressão aqui. Então vou ficar com VF menos VI sobre A, e aí eu tenho mais A sobre 2 vezes VF menos VI sobre A elevado ao quadrado. Que vai ser justamente essa expressão aqui, ó, 2,67. Deixa eu pegar aí, agora é só uma questão da gente pegar e aplicar a distributiva, né? Pegar VI multiplicar por VF, VI multiplicar por VI, aí aqui vou levar esse termo aqui ao quadrado, depois vou multiplicar por A sobre 2, depois vou reorganizar os termos, e vou perceber que vai ter um monte de coisa que vai cancelar, e esse é o primeiro e o quarto, né? Esse daqui. Eu vou ficar então com 2 vezes A vezes delta x, menos 2 vezes VI ao quadrado, mais VI ao quadrado, mais VF ao quadrado. Então a gente consegue perceber que um desses termos aqui cancela com esse daqui, e eu vou ficar com VF ao quadrado, que vai ser igual a VI ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta x, que é a popular equação lá do Torricelli. Então, essas equações aí, se a gente pensar nelas como um conjunto, a gente pode fazer a seguinte tabela. Essa tabela aqui vai ser bastante útil para a gente resolver os problemas. Tá? A primeira equação que a gente obteve foi essa daqui, ó, que VF é igual a VI mais AT. Notem que a gente tem 5 variáveis, tá? Que vão ser ΔX, velocidade inicial, velocidade final, aceleração e tempo. Ou 6, se você pensar em ΔX como sendo x final menos x inicial, né? Mas é mais útil pensar dessa maneira aqui. Então a primeira coisa que você nota é o seguinte, que essa primeira equação ela envolve velocidade inicial, velocidade final, aceleração e tempo. Então eu não tenho ΔX. A segunda equação, dessas 5 equações, a gente vê aqui ó, XF, XI, né, que valem a ΔX. A gente vê VI, a gente vê a aceleração e a gente vê o tempo. A gente não vê VF. A segunda equação, a terceira equação, a gente pegou essa segunda e substituiu de forma a eliminar o VI. Né? Então, no lugar de VF e de VI, a gente tem VF. Então, a variável ausente vai ser VI. Nessa quarta equação, a gente verificou uma expressão que não envolve aceleração, porque a gente tem esse VI mais VF sobre 2 daqui que vale a própria aceleração. Mas o fato é que na equação ela não aparece, então a gente não tem aceleração. E nessa última aqui, que a gente acabou de deduzir, que é do Torricelli, a gente não tem o tempo. Então é interessante notar o seguinte, acho que essas duas equações aqui é o que comumente não são trabalhadas no ensino médio. Tá? Por que é interessante de notar essas equações aqui nessa tabela? Porque os problemas eles vão ser sempre muito parecidos. Tá? Você vai lá ler uma situação, tem algumas palavras-chave. Por exemplo, o corpo parte do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele era 0. Aí ele percorre uma certa distância, então isso está falando sobre o deslocamento. Né? Então tem palavras-chave ali que indicam valores de algumas dessas variáveis. E o problema sempre vai te pedir uma coisa.
e aí vai ter uma variável que não vai te dar informação. Então, basicamente, vai virar um quebra-cabeça. A gente tem que verificar quais são as informações que a gente tem, as informações que a gente quer e que a gente não tem. Então, se você quer uma informação, você tem que usar uma equação que tenha aquela variável. Digamos que você tem um tempo que você quer calcular. Você não pode usar uma equação que não envolve o tempo. Então, o Torricelli está fora de cogitação. Porque como é que você vai isolar o tempo em uma equação se o tempo não está na equação? Não tem como. Então, você tem que sempre selecionar uma equação que é aquela equação que envolve a variável que você deseja. E aí, você vai ter um conjunto de informações. Vai ter uma informação que você não tem. Aí você vai tentar pegar aquela equação cuja variável ausente é justamente aquela informação que você não tem. E aí você vai ter uma situação muito simples. Você tem uma variável que você deseja, que está presente naquela equação, e todas as outras informações são informações que você tem. Então basta você isolar aquela variável. Mas isso pode ser um pouquinho complicado, porque a gente tem duas equações aqui que são quadráticas, tá? E se a gente cair numa dessas duas aqui, potencialmente a gente vai ter que resolver uma fórmula de Bhaskara, mas também isso não é nada complicado, né? Basta a gente pegar e utilizar lá, colocar na fórmula canônica da equação de segundo grau, e aí utilizar a fórmula de Bhaskara para poder determinar qual vai ser o valor adequado lá para a variável, né? Então, deixa eu escolher um exemplo aqui para a gente trabalhar. Vou verificar que tem alguns aqui. O colando tem mais do que um. E vocês vão verificar aqui naqueles vídeos lá que tem da exercícios resolvidos da lista, né? Que tem acho que 5 exercícios resolvidos que são dessa parte aí de movimentos com aceleração constante. Então peço que vocês, eu vou fazer um exemplo aqui que vocês depois vejam os demais exemplos que estão aqui nas notas de aula e também verifiquem qual que vai ser lá a solução daqueles problemas da lista que estão disponíveis, resolvidos. Tá? E se ficando dúvidas, vocês entrem em contato comigo. Então vamos pensar nesse exemplo aqui. Ó. Distância percorrida durante um movimento de queda livre. Então um corpo cai de uma altura de 100 metros. Determine qual é a distância que ele percorre nos primeiros 10% e nos últimos 10% do tempo de queda. Despreze os efeitos da resistência do ar. Então, vou fazer um esboço aqui. Né? Então, tem um lugar onde a gente solta um corpo, ele percorre uma distância de 100 metros. Supor que seja de cima de um prédio, por exemplo. Não sei se tem prédio de 100 metros, mas pense num penhasco. Então, o corpo cai. Se ele simplesmente cai, não é arremessado nem nada, quer dizer que a velocidade inicial dele é igual a zero. Se ele está caindo, outra coisa que a gente sabe é que a aceleração ela vai ser igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o sinal dessa aceleração? Depende da tua escolha sistema de referência. Nesse caso aqui, ó, veja que esse corpo é simplesmente solto. Uma das coisas assim que a gente acaba utilizando meio com parâmetros para poder determinar qual é a direção mais interessante para a gente trabalhar um problema é qual é a direção e o sentido, né, da minha velocidade inicial. Se eu não tenho velocidade inicial, eu percebo que imediatamente depois que eu solto esse corpo, ele começa a ganhar velocidade para baixo. Né? Então eu vou colocar a direção para baixo como sendo positivo. Vai ficar mais fácil para eu trabalhar o problema. Por quê? Porque daí a minha velocidade é positiva, o meu deslocamento é positivo. E aí fazendo essa escolha aqui do sistema de referência para baixo, isso implica que A vai ser igual a mais 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então minha aceleração também é positiva. Então não tem problema de sinal aqui, tá? E aí eu preciso determinar qual que é a distância que ele percorre nos primeiros 10% e nos últimos 10% do tempo de queda. Então a primeira coisa que eu preciso determinar qual que é o tempo de queda para poder saber quanto que é 10% disso. Né? Então a gente tem as seguintes informações. Ó. A gente tem velocidade inicial, aceleração,
gente quer o tempo. A gente tem ΔX também, né? ΔX são 100 metros. A gente não tem velocidade final, né? Então, a gente percebe o quê? Que a gente tem, pensando que são 5 variáveis cinemáticas, uma a gente descarta, né? Então vamos sobrar só 4, a gente está descartando a velocidade final. A gente tem, então, uma que a gente quer e a gente sobra 3, né? Então, estamos aqui, ó. Velocidade inicial, aceleração e ΔX. Então a gente tem que pensar lá naquela fórmula, pensar naquela equação que vai ter o tempo, mas não vai ter velocidade final. Muito comum, pessoal, que só uma equação sobreviva a esse teste aí, tá? Então, ó, tem que ter o tempo, então Torricelli já era. E não pode ter velocidade final, né? Porque velocidade final não tem. Então veja que essa daqui tem velocidade final, essa daqui tem, essa daqui tem também. Então sobrou só o quê? Sorvetão. Então, a gente vai pegar lá o sorvetão e vai substituir os valores que a gente tem, né? Ou a gente pode pensar... Às vezes a gente substitui alguns valores e deixa outros como variáveis porque fica mais fácil a gente carregar esses símbolos, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, ΔX igual a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, a primeira coisa que a gente pode notar é que a velocidade inicial é nula, então é conveniente a gente pegar e substituir o valor dela aqui, porque ele vai eliminar esse primeiro termo. Então a gente vai ter o quê? Que ΔX vai ser igual a t ao quadrado sobre 2, que está aqui, né? Como a aceleração é mais 9,8, né, eu posso escrever ela como mais g e substituir no lugar de a. Lembrando, claro, que g significa simplesmente 9,8, né, metros por segundo quadrado. E agora basta isolar o tempo, né, que é o que eu desejo. Então, eu vou passar o 2 multiplicando, o g dividindo, e depois vou tirar a raiz. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui, que vai ser raiz de 2 vezes ΔX sobre g. Substituindo os valores que são dados, né, de A e ΔX, eu vou obter, então, um tempo de 4,52 segundos. Então, às vezes vocês vão notar que alguns problemas, basta só você pegar e substituir direto na equação que vocês determinarem e vocês vão obter já a resposta final. Em outros, não. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um que você não vai obter a resposta pedida imediatamente. Você tem que primeiro calcular esse tempo. Aí, depois de calcular a distância, é muito simples. Tá? Você calcula ΔX para 4,52 segundos dividido por 10, né? Por quê? Porque eu quero os primeiros 10%. Então, o tempo vai ser 0,452. Então, agora é só utilizar lá Torricelli, né? Torricelli não, sorvetão, né? VI vezes T mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. VI a gente viu que é 0, então eu vou ficar com 9,8 vezes 0,452 ao quadrado dividido por 2. Então, fazendo essa conta aqui, eu devo obter a minha distância, que vai ser simplesmente 1 metro. Então, nos primeiros 10% do tempo, ele vai percorrer uma distância de 1 metro. Como é que eu calculo a distância percorrida nos últimos 10%? A maneira fácil da gente verificar isso é o seguinte, né? Como a gente tem a velocidade inicial e o tempo, a gente pode pensar no seguinte: vamos calcular quanto que ele percorre em 90% do tempo, e depois fazer 100 metros, que é a distância total, menos essa distância dos 90%. E aí a gente vai obter a distância desses últimos 10%. Então, ΔX vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A velocidade inicial é nula. A aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar o 2 dividindo aqui. E vou multiplicar pelo tempo, né? O tempo vai ser aqueles 4,52 segundos
dividido por 10, só que multiplicando por 9, né? Porque para 90%. Né? E quando a gente fizer essa conta, a gente vai obter que os 90% do tempo vai corresponder a 4,07 segundos, né? Que está aqui. E fazendo essa conta, a gente vai obter 81 metros. Né? Então, quando a gente for fazer 100 menos 81, a gente vai obter 19 metros. Né? Então, verifica aí que a diferença que essa aceleração faz, né? A aceleração da gravidade é muito grande, bastante intensa, para movimentos assim que a gente pensa, a aceleração de um carro é muito menor do que a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, de um carro aí vai ser no máximo 3. A frenagem do carro é mais intensa do que a aceleração, costuma ser aí em torno de uns 5 metros por segundo ao quadrado, tá? De desaceleração máxima. Bem, pessoal, os problemas eles têm mais ou menos essa pegada, tá? Então, verificar quais são as informações que a gente tem, quais são as informações que ele quer, que a gente não tem, e aí tentar fazer um meio que um quebra-cabeça com essas informações, sempre fazendo essa leitura do problema de uma maneira atenta, né? Porque é comum que algumas informações elas estejam em palavras e não em valores numéricos, né? Quando eu falo, por exemplo, o corpo é solto a partir do repouso, isso significa que a velocidade inicial é zero. Então, pegando essas palavras-chave, pegando as informações que a gente tem, olhando para aquela tabela, é muito simples a gente resolver a maior parte dos problemas. É claro que alguns deles vão ser bem mais complicados, né? Principalmente quando a gente começa a misturar muitas coisas. Né? Então, se vocês verificarem, acho que tem um problema aqui, deve ser o último exemplo, que é profundidade de um poço. Esse daqui vai dar trabalho. Então, se vocês acompanharem ele lá, vocês vão ver que ele é um problema bem mais complicado, porque ele mistura várias coisas, tá? Inclusive aqui eu tenho que fazer uma mudança de variável para poder fazer a solução, tá? Então, deem uma olhada lá nos exemplos, se vocês ficarem com dúvidas, a gente pode discutir na hora do atendimento. Aqui tem uma seção que é opcional, tá? Que é a discussão sobre o acelerador de um carro, tá? E uma dúvida que assim, é muito comum os alunos acharem que o acelerador do carro determina o valor da aceleração. Na verdade, isso não é verdade. Né? O acelerador do carro ele nem tem esse nome em outros idiomas. Né? Geralmente é alguma coisa tipo pedal da gasolina, o pedal do estrangulador. Né? Porque basicamente o acelerador de um carro funciona como um estrangulador da admissão de ar para o motor do carro. Então, assim, não confundam o comando que você dá para um carro no acelerador com você, de fato, ter uma aceleração física do carro. Você pega, por exemplo, um carro que está numa subida, você aperta o pedal do acelerador, não necessariamente ele começa a ganhar velocidade. Se a subida for muito intensa, ele pode ainda assim estar perdendo velocidade. Né? Então, as coisas são um pouco mais complicadas do que isso em relação à questão da aceleração. Se for pensar em aceleração aqui na disciplina de física, é sempre pensar em variação da velocidade do veículo. Tá? Então, tome um pouco de cuidado em relação a isso. Aqui eu tenho um texto que é breve para poder discutir justamente essa questão dessa interpretação. Tá? Eu dou alguns exemplos aí para tentar convencer vocês de que o acelerador do carro é só uma mera sugestão para o carro, não implica que ele acelere ou deixe de acelerar. Tá? Bem, pessoal, é isso. Com essa parte de aceleração constante, a gente tem vários problemas que podem ser resolvidos. Se vocês tiverem dúvidas, procurem nos horários de atendimento aí. E até o próximo vídeo.